Expresso da Notícia. Entrevista do dia. E o Jornal da Nereu, segunda edição, recebe agora Henry Passel, diretor da AGIR, Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí. Vamos saber mais sobre o funcionamento desse órgão, que agora também tem a responsabilidade de acompanhar o contrato do transporte coletivo de Blumenau. Quem está conosco também é Daniel Narzetti, gerente de regulação de transporte da AGIR. Boa tarde, senhores. Obrigado pela participação de vocês aqui. Boa tarde, é sempre uma satisfação estar aqui com você, Alexandre. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, boa tarde a todos. Coisa legal, obrigado por vocês estarem presentes. Vamos tentar nesse primeiro bloco, claro que muita gente quer saber da situação do transporte coletivo, que é um fato novo, até para a própria AGIR, imagino, mas nesse primeiro bloco eu gostaria de tentar desmistificar muitas coisas com relação à agência. O que é a AGIR? A AGIR, na verdade, ela nasceu em 2009 de um trabalho feito pelos 14 municípios aqui da região do Médio Vale do Itajaí, tendo em vista que havia um pensamento inicial de transformar essa agência conforme a bacia do Rio Itajaí. Mas aí houve algumas desistências, alguns contratempos, e os prefeitos da ocasião, em 2009, então entenderam que deveria ser feita a agência de regulação para regular a lei do saneamento básico, que foi editada em 2007, ou seja, logo 2 anos após. E criou então esse consórcio. O que é o consórcio? O consórcio é um órgão público, ou seja, nós somos vinculados aos 14 municípios. Em tese temos 14 chefes, que são os 14 prefeitos, e a gente trabalha em função das demandas que esses municípios apresentam nos vários setores. Ela nasceu na área do saneamento básico, que é a água, que é o esgoto, que são os resíduos sólidos, que é o lixo, e também a drenagem urbana. São os 4 eixos do saneamento básico. E também agora, que já era um trabalho que já vinha bem antes, inclusive, que é a parte da regulação do transporte público, de todo o transporte de passageiros dos municípios, não do intermunicipal, que cabe ao DETER de Florianópolis. Existem outros modelos desse tipo de agência em Santa Catarina? Nós temos, em Santa Catarina, nós temos mais uma que é a maior, que é a Ares, com sede em Florianópolis, que tem quase 200 municípios como associados. E nós temos mais uma em Americana, na região de Campinas, que tem em torno de 50 e poucos associados. E nós estamos fazendo dentro da Associação dos Municípios, porque entendemos que na parte econômica dessa situação nós temos uma vantagem muito grande, porque nós estamos junto com a Associação dos Municípios. Então nós não temos uma sede própria, nós não temos aluguel, o nosso sistema de informática é compartilhado com a associação, sistema de recepção, limpeza, tudo isso. Então, por quê? Porque os municípios já pagam uma taxa para isso. Então, para que fazer mais uma sede com mais esses gastos? Foi um dos motivos maiores. E também pela velocidade de você fazer os contatos através de um consórcio. Você tem mais facilidade. Como o senhor disse, em tese, né, os prefeitos das cidades aqui do Médio Vale do Itajaí são os patrões. Isso não compromete a independência? Pode vir a comprometer a independência? Se nós fizermos uma análise superficial, talvez daria para entender isso. Dentro da AGIR, quando nós formatamos esse consórcio, nós já tivemos essa preocupação, porque uma das situações principais é a independência, tanto econômica como decisória. E esse foi um motivo assim, bastante grande que a gente teve preocupação, e a gente conseguiu fazer com que isso aí preponderasse. Então, a indicação, só para dar um exemplo, a indicação do diretor-geral, ela não pode ser... Que é o seu caso. Seria o meu caso. Ele não é simplesmente porque eu sou um rapaz de cabelo bonito, né? Que é o contrário, quase careca. Mas Somos os dois. Mas porque tem que ter vários critérios. Você tem que ter uma formação, você tem que ter uma série de conhecimentos técnicos para exercer essa função. E o mesmo se estende para os nossos gerentes, que também são cargos comissionados, que também tem que ter formação técnica. A gente conhece modelos nacionais de agências reguladoras, Anatel, ANEEL. Como é que essas agências são mantidas e qual é a diferença para agir?
Quando nós nascemos, a gente já disse, nós não queremos ser uma Anatel pequenininha, nós queremos ser alguma coisa melhor do que isso. Por quê? Porque a gente sabe, para ter um contato com uma Anatel, um anel, nós vamos correr 300 lugares e não vamos chegar a lugar nenhum. Então a nossa grande preocupação sempre foi a de poder atender imediatamente, com rapidez e eficiência, o usuário. Esse é o nosso mote maior. E com essa relação que a gente tem com os municípios, fica bem mais fácil. Porque eu converso com um técnico, que eu sei que opera lá na ponta de uma rede de água, e qualquer problema maior eu telefono para ele, ele já me dá uma informação mais precisa, e eu tenho condições então de fazer com que fica mais ágil esse contato. A Agir Especial tem um presidente, eu tinha ouvido falar, se eu não me engano é o prefeito Indaial, procede? Hoje é eleito para esse ano é o prefeito André de Indaial. E a cada ano troca? A cada ano troca de prefeito. Qual é a relação dos prefeitos aí, nesse caso específico, como tem um presidente, até eu desconhecia essa informação, fiquei sabendo recentemente. Tem alguma relação, por exemplo, o prefeito de Indaial se reúne com vocês ou não? Os prefeitos se reúnem? Nós nos reunimos oficialmente uma vez por mês, numa Assembleia Geral, ou a cada 2 meses, dependendo do assunto, onde são decididas as metas do que vai se fazer. Mas não tem ingerência nenhuma na parte técnica. Então nós apenas comunicamos que nós a partir dessa data vamos fazer tal serviço, e os prefeitos, então, não dizem sim nem não, eles apenas recebem a informação e nós vamos cumprir a nossa obrigação. Então, se nós achamos um defeito em determinada estação de tratamento de água, de um município desses aí, nós comunicamos ao prefeito e o gestor daquela empresa, do SAMAI, ou se for a Casan. Desde 2009, o senhor falou da Agir, nunca houve ingerência? Nunca. Isso a gente pode dizer com toda certeza. Nem tentativas, a gente percebe isso muito claramente, deixaram a gente trabalhar de uma forma técnica e o nosso compromisso é dar informação técnica. Com relação à questão do saneamento básico, hoje a polêmica está no transporte coletivo, mas o saneamento básico já foi uma dor de cabeça para muita gente. Qual é a ação da Agir no saneamento básico? E aí focado em Blumenau, que é a maior cidade da região e também é a cidade onde a gente mora, que nos interessa mais propriamente dito. Eu posso dizer que hoje a gente já tem 2 posições, antes e depois. O antes era um problema relacionado muito grande, todo mundo se lembra das grandes preocupações que nós tivemos quando a Odebrecht começou a trabalhar aqui em Blumenau. As reclamações eram inúmeras. Ainda Foz do Brasil, era antes da Odebrecht. Ainda da Odebrecht, é a Foz do Brasil. Vem lá para frente. Os problemas foram enormes. Só para dar uma ideia, nós ficamos 1 ano e meio tentando reunir todas as entidades envolvidas numa obra de saneamento. Porque eu vou abrir uma rua, eu vou falar com o pessoal do CETERB, eu tenho que falar com o pessoal do SAMAI, eu tenho que falar com o pessoal de obras, então eu tenho que falar com o pessoal do trânsito, porque vai ter problema no trânsito, e eles não se conversavam de uma maneira técnica naquele período. Então nós levamos 1 ano e meio para que fosse estabelecido um critério de reuniões, etc. e tal, para que fosse então mais ágil essa comunicação. Hoje a gente levanta o telefone, fala com um, fala com outro e resolve os problemas. Tanto que nós não temos mais reclamações fortes de água. De água tem ainda bastante coisa porque é um outro setor, mas das obras de esgoto temos pouquíssimas reclamações. Alguns questionamentos que se fazem, até o Observatório Social já fez alguns, com relação à gestão comercial, porque vocês lembram logo que veio a Foz do Brasil, muito estranhamente, a gestão comercial, tanto da água quanto do esgoto, passou para essa empresa privada, depois voltou aí para o SAMAI a responsabilidade. Nesse tipo de situação, a Agir interfere ou não interfere? Ela tem uma interferência técnica na situação de dizer assim, olha, esse assunto aqui tem que ser revisto, isso aqui tem que ser cuidado. Mas nós não podemos interferir nas ações políticas ou de gestão. Aí nós não podemos interferir, nós podemos e devemos apontar uma série de irregularidades que podem ocorrer no decorrer disso aí. Uma transição muito grande que envolve milhares de reais e que a gente começa a perceber em alguns pontos que existem algumas situações que têm que ser clareadas. Sobre a validade ou não, não é um questionamento que nós temos competências para fazer,
mas nós temos a obrigação, se encontrarmos algum problema, de informar as autoridades. E aí eu vou lhe fazer, na verdade, vou voltar àquela minha primeira pergunta. Bom, não são os prefeitos agora, são outros dirigentes, mas, pô, aí vai informar o prefeito que tomou essa decisão de que há um indício de irregularidade. Mas isso aí não pode gerar uma falta de autonomia, uma falta de independência, porque vocês vão fazer, mas vão passar para o patrão e dizer, pô, mas fui eu que fiz isso, eu vou manter assim. Nós vamos partir, então, para outras situações. Nós fizemos o apontamento, aí nós vamos entrar com uma situação que é o controle interno dos municípios, que vão ter que entrar em contato também com o prefeito. Olha, tem um apontamento aí que vocês têm que resolver. Por exemplo, nós encontramos um erro de 50 e poucos mil reais, há muito tempo atrás, numa prestação de conta. Isso levou 1 ano e meio para contabilmente ficar acertado entre as partes. Então, o que a gente chama? Chama, por exemplo, na época era o Odebrecht ou a Foz, não me lembro mais, e chamamos o SAMAI. Vamos ver o que está acontecendo. Aí veio a terceira empresa, a empresa também veio. Nós notificamos a empresa e acabaram de pagar esse valor que foi levantado pela agência. Para encerrar essa parte, a Agir, o senhor falou as áreas de atuação, mas ela internamente, quantos funcionários tem? Como é que ela se divide o organograma da empresa? Nós temos duas situações. Nós temos o organograma dos prefeitos, que é a Assembleia Geral, que é constituída da diretoria executiva e do Conselho Fiscal. Diretoria executiva, como o senhor já falou, é o prefeito de Indaial, hoje o presidente, e tem o Conselho Fiscal. Só para exemplificar, qual é a função deles? Nós precisamos contratar mais um técnico. Nós temos que contratar o técnico, então nós pedimos autorização para fazer o concurso. Agora, a contratação do técnico é por nossa conta. Nós precisamos comprar um carro. Nós perguntamos para ele, podemos comprar o carro, temos receita, podemos comprar. Agora, esse técnico, se for fazer a fiscalização lá no município de Torpedrinho, não vai se perguntar para o prefeito se nós podemos fazer, nós vamos fazer. Nós temos sim, nas fiscalizações normais, a gente avisa, olha, vai ter fiscalização, mas tem aquelas que são feitas por denúncia de cidadãos, por denúncia de usuários, então a gente faz essas fiscalizações. E quantos funcionários tem? Hoje são 12 funcionários. Divididos por áreas? Dividido por área, Nós temos a área de contabilidade, nós temos a área de regulação em si, e nós temos a área hoje de transportes, que está 1 ano em andamento, e a parte econômica. Só que em determinado momento, esse pessoal também trabalha conjunto. Se eu vou fazer uma análise econômica de um contrato, eu junto os economistas e os contadores que vão dar só uma mudança de paradigma, mas não vai mudar o conhecimento técnico. E é o senhor que chancela as contratações, não vai, aparece o prefeito lá, pô, tem um sobrinho meu lá que é contador, é bom e tal. É o senhor que chancela? Não só eu, depende sempre de um comitê. Nós temos um comitê de regulação, hoje composto por 12 pessoas da comunidade, das várias comunidades que compõem os municípios, e eles também vão referendar esses nomes. Os prefeitos vão dizer assim, olha, aqui eu tenho 3 nomes para um determinado cargo. Aí vai para o comitê vai fazer uma análise técnica ou através de concurso público, já fizemos 2 concursos públicos. Esse é o seu eixo, passa o diretor-geral da Agir desde o começo. Nesse primeiro bloco aí demos um panorama geral do funcionamento da agência de regulação. E no próximo bloco vamos falar da situação do transporte coletivo, que é uma ação relativamente nova da Agência de Regulação Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Essa aqui é uma informação. Informações